Afinal, o que a Bíblia diz acerca da ideologia de gênero? Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Só lembrando, estamos aqui rumo aos 1000 inscritos. E se você ainda não é inscrito, não perde seu tempo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações e se gostar do vídeo de hoje, não esquece de clicar aqui em gostei para que os nossos vídeos possam estar em primeiro lugar na busca acerca desse assunto. Em primeiro lugar, vamos definir o que seria a ideologia de gênero. A ideologia de gênero trata-se de uma crença segundo a qual os dois sexos, masculino e feminino, são considerados construções culturais e sociais. Deixando aqui um pouco o termo técnico de lado, a ideologia de gênero trata-se de uma crença que diz que uma criança pode livremente, sem nenhum problema, escolher qual identidade sexual ela irá desenvolver. Ou seja, segundo a ideologia de gênero, a proposta da ideologia de gênero é ensinar que um menino, caso assim queira, ele pode sim assumir características sexuais de uma menina. Quiser passar batom, não tem problema. Vestir uma saia, não tem problema. Ele tem plena liberdade de assumir características sexuais femininas. E de igual modo, a menina pode assumir também características sexual ou identidade sexual de um menino, e é isso a proposta da ideologia de gênero. Bem, tendo definido o que seria a ideologia de gênero, vamos para aquilo que a Bíblia tem a dizer. A Bíblia reprova categoricamente a proposta da ideologia de gênero, afirmando que Deus criou apenas dois tipos de sexo biológico, o homem e a mulher. E após tê-los criado, ordenou que ambos deveriam assumir uma identidade sexual ou um gênero sexual de acordo com seu sexo biológico. Ou seja, quando nós lemos os textos bíblicos que narram a criação do homem, nós vemos que a vontade de Deus é que tanto o homem quanto a mulher assumam um gênero sexual de acordo com o sexo que lhes são atribuído no momento do nascimento. Por essa razão é que Deus constantemente reprova aqueles que tentam fugir deste modelo, afirmando que aqueles que assim procedem estão transgredindo e pecando contra o próprio corpo e contra a sua própria natureza. Antes que você acuse aqui o canal de Frente com a Palavra, de preconceituoso, de intolerante, antes que você diga que isto que eu estou falando é apenas um conceito bíblico, um conceito teológico, eu vou aqui apresentar alguns dados para você perceber o quanto está sendo incoerente e imatura a sua afirmação. Segundo a antropologia, toda a história da civilização, ou tudo aquilo que nós construímos até hoje, partiu exatamente deste modelo que hoje está sendo tentado, a sociedade está tentando empurrar do meio de nós. Toda a história da civilização, diz a antropologia, foi construída a partir deste modelo: o homem, a mulher e a sua prole. Não apenas a antropologia, mas a ciência, que é a que tem mais propriedade para falar acerca disso, ela afirma que existe apenas dois tipos de sexo biológico. E cada um destes sexos, homem e mulher, desde o seu nascimento, possui uma ordem genética, uma ordem cromossômica que os habilita a assumir naturalmente uma identidade sexual de acordo com seu sexo biológico. Estou falando aqui, querido, de fatos cientificamente comprovados. É claro, e eu não vou fazer aqui vista grossa, que existem homens e mulheres que desde a sua infância querem assumir características sexuais, um gênero, uma identidade sexual do sexo oposto. É claro que nós vemos casos como esse, mas eu vou aqui apresentar para você um dado, e eu vou deixar aqui o link desse dado na descrição, de uma pesquisa feita por uma associação de pediatras americanos. Segundo esta pesquisa, cerca de 98% de meninos e 88% de meninas confusas com o próprio gênero aceitam o seu sexo biológico depois de passarem naturalmente pela puberdade. Por que aceitam? Porque ninguém nasce naturalmente assim. Ninguém nasce com desejo de assumir características do gênero sexual oposto. Pelo contrário, como eu disse,
todos nós nascemos com uma ordem genética que nos leva a querer assumir exatamente característica sexual conforme o sexo que nos é atribuído no nosso nascimento. A antropologia diz isso, o que a Bíblia diz, defende o que a Bíblia diz, a ciência da mesma forma e a psicologia também, porque segundo a psicologia, toda criança, desde o seu nascimento, tem predisposições, melhor dizendo, psicológicas, não para construir um gênero, mas para assumir exatamente um gênero, uma identidade sexual de acordo com o seu sexo biológico. Então, resumindo, nós mostramos o que a Bíblia diz, sendo comprovado por fatos científicos, psicológicos e antropológicos. Sendo assim, seria extremamente imprudente nós abrirmos mão de fatos para abraçarmos uma ideologia que está desprovida até mesmo dos mais simples fatos para comprovar a sua autenticidade. Aí quando falta argumento, querido, quando faltam fatos que provem a autenticidade de uma crença, o que sobra é o quê? O que sobra é aquele velho discurso emotivo e apelativo que faz questão de nos taxar e caracterizar como homofóbicos, como intolerantes e preconceituosos, simplesmente porque decidimos pensar diferentes. Mas isso é assunto para outro vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para a sua vida. Se você foi abençoado, não fique só para você. Envie pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelas suas redes sociais, para pais cristãos e não cristãos que você conhece, a fim de alertá-los acerca do perigo que estamos correndo e a fim de mostrar a verdade para cada um deles. Tá bom? Que Deus em Cristo possa te abençoar. Um abraço, um ósculo santo. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.